O esporte não vive de oportunismo, o esporte vive de consistência. E eu acredito nas marcas que realmente, as que apoiam verdadeiramente, tem um movimento recente do futebol feminino também. Muitas vezes, né, aquela história do hype. Agora futebol feminino é hype, um monte de marca atrai. Vamos ver agora que passou a Copa do Mundo de futebol feminino, quais são as marcas que permanecem. O esporte é uma ferramenta de transformação espetacular, ainda que não seja no alto rendimento, ele educa, ele transforma, ele ensina o trabalho em equipe, ele ensina a cair e levantar, que é a coisa mais importante na educação, a gente que é pai sabe disso. Então eu acho que o esporte tem muitos ganhos, e esses ganhos, eles podem sim, se de maneira bem feita, ser transferidos como ativo para as marcas que apoiam. Todo gestor deve se preocupar em formar os líderes que vão evoluir os resultados do negócio. Desenvolva o seu time com o G4 Skills. Aqui você forma líderes mais capacitados, com mentores com track record comprovado, como Marcelo Toledo, fundador da Clivo. O conteúdo desse curso é o playbook que eu acabei desenvolvendo ao longo dos meus 20 anos de experiência. Tudo que eu aprendi trabalhando numa empresa que tinha 2, 3 pessoas e ela foi crescendo para 100, 200, 300. E também quando eu fui trabalhar na Oi, onde eu tinha centenas de pessoas trabalhando diretamente comigo. Para cada uma dessas realidades existe um plano diferente. E você, como líder, precisa saber se adaptar em cada uma dessas situações. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e teste gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time. Sejam muito bem-vindos ao G4 Podcasts, o maior hub de podcasts de negócios do Brasil. No episódio de hoje, a gente está gravando direto do RD Summit. Afinal, G4 Podcasts é o podcast oficial desse evento que reúne milhares de pessoas e que, ao decorrer de 3 dias, participaram de talks incríveis e, consequentemente, têm acesso a muito conteúdo de qualidade. Eu sou Henry Zilberstein, mentor do G4, e hoje nesse episódio eu tenho a honra de receber um amigo, um irmão e um baita profissional, como vocês vão ver aqui, o Ivan Martinho, CEO da World Surf League, da WSL, e especialista em marketing esportivo. O briefing era fazer o podcast num evento de inovação, então a gente resolveu inovar e trazer o Ivan, que é inédito aqui no nosso ecossistema do G4, mas que eu espero que seja uma frequência daqui para frente. Ivan, prazer e obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, estou feliz de estar aqui no G4. Admiro, assisto, consumo e estou feliz de estar aqui. Eu já vou te apresentar para todo mundo, mas eu queria começar, como de costume, com uma pergunta porrada. Como CEO da WSL, como é que você avalia essa Brazilian Storm, essa tempestade brasileira que não para de disputar e ganhar mundiais? Nos últimos 10 anos foram 9 edições, na pandemia não teve, com 7 títulos brasileiros, algo inédito na história, provavelmente do nosso esporte, independente de ser surf, né, de todas as modalidades. Qual foi o ponto da virada? O que na tua opinião, aconteceu para que a gente chegasse nesse cenário com tantos brasileiros brilhando no topo dos pódios? É curioso você perguntar isso, porque é a primeira vez que um esporte brasileiro, no intervalo de uma década, consegue conquistar 7 títulos através de 4 atletas diferentes. A gente já viu outros esportes que tinham uma referência, mas bastante individualizada do campeão ou da campeã. Então, a geração do Oscar no basquete, da Hortência e da Paula também no basquete feminino, a própria o Ayrton Senna na Fórmula 1, o Guga no tênis, o Falcão no futsal. É a primeira vez que a gente vê um esporte com mais de uma referência. Esses 7 títulos foram conquistados por 4 pessoas diferentes: o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira, o Adriano de Souza em 2015 e, mais recentemente, o bicampeão mundial Felipe Toledo. Além da Tati Weston Webb e todos os outros nomes grandes dessa categoria e também os que vêm por aí. O que é importante, que talvez as pessoas não saibam, Henry, é que esse esporte, do ponto de vista profissional, começou em 1976 com uma associação de surfistas e até 2013 ele foi dominado por americanos e australianos. Americanos, quando eu falo aqui, grande parte havaianos, obviamente, que é um berço do esporte. A partir de 2014, houve essa virada que fez com que o Brasil dominasse essa década e venha dominando e tenha, continue com essa dominância incrível e que está ligada a de onde surgiu essa geração, que eu acho que é um pouco da sua curiosidade, né? Eu atribuo isso a 3 pontos. O primeiro deles é a existência dos talentos.
obviamente. Sem o talento não funcionaria. A segunda coisa é a existência das competições que levaram essas pessoas a poderem se profissionalizar. Então, existia ali competições, eventos que foram, obviamente, se transformando com o tempo. Hoje a gente tem o Circuito Banco do Brasil de Surf, que apoia surfistas da nova geração, inclusive um produto da própria WSL. E o terceiro ponto, os investimentos que permitiram que esses atletas não só desempenhassem colocassem os seus talentos a serviço do esporte, obviamente, mas também mostrassem para suas famílias que é possível você ser um profissional de surf. Porque em determinado momento, e quem está nos ouvindo aqui vai com certeza conhecer uma história dessa, você talvez tenha um filho, uma filha que tem um talento esportivo, mas em algum momento vai acontecer da bifurcação. Da bifurcação entre estudo e esporte. E é muito normal, se o pai ou a mãe não tem essa visão de que o talento pode realmente se desenvolver e virar um profissional e ganhar a vida com isso, Perfeito. É muito possível que essa força familiar haja de forma contrária à profissionalização do esporte. Falar, não, agora isso aqui virou uma brincadeira, a gente vai para a escola. À medida que você tem ídolos e referências, você consegue educar as famílias de que sim, carreira profissional no surf é possível. E aí você faz com que essas pessoas consigam competir. E o investimento, não só no sentido de serem pilares financeiros, esses garotos que têm 28, 29 anos, são pilares financeiros das suas famílias, também pudessem viajar para treinar. O Brasil tem uma costa maravilhosa, com ondas boas, mas as ondas do circuito não são as ondas todas do Brasil. São as ondas da Austrália, as ondas do Havaí, as ondas da Indonésia, as ondas da África do Sul, as ondas das Ilhas Fiji. Não adianta você somente saber surfar em Maresias ou em Saquarema, porque isso não te credencia para conseguir surfar no Tahiti. Você precisa treinar no Tahiti, você precisa treinar no Havaí. Agora, você não faz isso sem dinheiro. Perfeito. Isso é uma curiosidade que traz, por exemplo, o surf, todos os atletas são bilíngues, eles falam inglês perfeito, coisa rara em outros esportes do Brasil. Muito curioso você observar. Por quê? Porque são atletas que moraram fora, passam temporadas anuais fora treinando nessas zonas. Uau! Pergunta porrada, começamos com uma baita aula, eu vou voltar em alguns pontos, mas eu queria então aproveitar e apresentar o Ivan formalmente, que é administrador de empresas pela FAAP, tem pós-graduação na SPM, MBA na Fundação Dom Cabral e extensão na Kellogg School of Management de Chicago. A sua carreira inclui passagens por diversas multinacionais, Ambev, Vivo, T4F, Michael Page, que foi onde a gente se conheceu e trabalhou junto, a Trafic Sports, onde você era responsável pela unidade de negócio de anunciantes, com experiências em vários eventos do tipo Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 14, Copa América, Rio 2016, as Olimpíadas. Você foi CEO da Flix Media, trabalhou como VP na Fox Sport, Nat Geo, né, National Geographic, e atualmente é CEO. Faz quanto tempo você está na WSL? Vai fazer 4 anos e meio, 5 anos no meio do ano que vem. Quase 5 anos na World Surf League da América Latina. Além disso, você também é professor de pós-graduação nos cursos de marketing da ESPM, IBMEC Rio e CBF Academy, além de cofundador do Instituto Pequenos Grandes Guerreiros do Terceiro Setor. Ivan, como é que você foi parar no esporte? Acho que... Isso é uma pergunta curiosa. Bastante gente me pergunta como faz para chegar no esporte. Um monte de gente ama, como eu. Eventualmente tem o sonho de trabalhar, mas o caminho talvez não é tão claro. Como é que um executivo de grandes empresas multinacionais, sempre na área de marketing e vendas, foi fazer a mesma coisa no âmbito esportivo? Vale a pena falar da realidade brasileira do esporte, Henrique, que é diferente da realidade europeia, a realidade americana. Às vezes tem essas comparações, elas não são muito justas. No Brasil, o esporte, o grande volume de audiência financeira do esporte, historicamente, estava dentro do futebol. E o futebol era feito através de organizações associativas, que são os clubes de futebol, que agora vem mudando através das SAFs e buscando essa profissionalização. Mas esse modelo associativo, muito na base da indicação, na base da eleição, porque eram clubes de fato associativos, muitos ainda são. Outros esportes, aos poucos, foram ganhando espaço. Como eu fui parar dentro do esporte? A gente trabalhou junto, sempre me especializei em algo que eu aprendi a fazer, era vendas B2B. Eu aprendi a fazer isso. Eu me especializei em fazer vendas B2B. Fui um atleta federado, eu gostava de esporte, sempre gostei, acompanhava, gastava boa parte do meu salário sempre em assistir esporte ao vivo, ao viajar, sempre me interessei pelo tema e sempre achava que um dia podia trabalhar com isso, mas não sabia de fato como entrar. A minha primeira oportunidade profissional para chegar nesse mercado foi através do mundo dos shows, de uma empresa que chama-se Time for Fun, e um dos produtos da Time for Fun, à época, era Stock Car,
que hoje está na mão de outro grupo empresarial, mas que e outros investidores, mas que na época já era uma propriedade esportiva. E por que eu fui para lá? Porque eles precisavam de alguém que entendesse muito bem vendas consultivas, metodologia de account management, mapeamento de influência, entender como que funciona esse tipo de metodologia e posicionamento de uma solução corporativa. O patrocínio nada mais é do que isso. Né? O patrocínio ele vem a resolver alguma dificuldade, algum desafio de negócio, como qualquer outra solução. Perfeito. Eu tinha especializado para vender para C-Level, né? Que são os CEOs, os donos de empresa, tinha me especializado em fazer isso. Então foi esse expertise, não o prévio conhecimento do esporte, não porque eu amava esporte, porque eu recebo muito currículo dizendo, eu amo o surf. Né? Isso claro que ajuda, mas não é esse que é o diferencial. O meu principal skill, a minha principal competência que me credenciou a pegar uma primeira vaga foi essa. Agora, óbvio que não adiantava eu saber só vender e posicionar uma proposta e converter, ser um bom vendedor. Eu precisava também aprender sobre a minúcia do que era o produto. Então, me transformei num estudioso profundo. Fui procurar cursos, fui procurar a metodologia, conhecimento do Brasil e fora do Brasil, a ponto de me apaixonar tanto por isso e me tornar professor. Muito legal. E o esporte, através dos ídolos, faz com que a gente se conecte, né, com essas grandes histórias, com esses grandes heróis. E as marcas, com razão, pegam carona nisso para gerar brand awareness. Acho que quando a gente pega de todos os bons cases que tem aí, tem Roger Federer, tem Novak Djokovic, mas acho que o mais icônico, talvez, se me corrija se eu estiver enganado, é a Nike com o Michael Jordan. Como é que se observa, Ivan, essa evolução da relação das marcas com o esporte e das marcas com os ídolos? Acho que primeira coisa, quero deixar uma dica, quem ainda não assistiu o filme Air, eu recomendo fortemente assistir. É claro que o The Last Dance é muito legal, também está no Netflix, mas o filme Air, que se não me engano está na Amazon Prime, vale muito a pena assistir, porque conta exatamente a história dessa relação comercial entre o Michael Jordan e a Nike, como começou e quais foram os bastidores que levaram à assinatura desse contrato. Uma aposta grande na época na Nike, que se mostrou a melhor aposta de todos os tempos deles até hoje, é o contrato mais lucrativo da história numa relação atleta e marca. Como que eu vejo isso? Eu vejo através do desenvolvimento de uma indústria. Lembra que eu falei agora há pouco que o futebol, que sempre foi a força motriz do esporte no Brasil, e de novo eu vou falar aqui da realidade brasileira, não da realidade mundial, você deu exemplos de outros, de atletas internacionais, mas cito aqui também o Neymar, o próprio Gabriel Medina, o Vini Júnior, mais novo agora o Hendrick, que vem atraindo muitos patrocinadores, que é um talento do futuro, joga no Palmeiras, vendido para o Real Madrid, ou seja, a gente tem boas referências também no Brasil, a própria Raíssa Leal, boas referências que têm essa capacidade de atrair marcas. Isso tem dois lados. De um lado, é o aprimoramento do atleta se enxergar como um produto publicitário. Perfeito. E de outro lado, é as marcas entenderem que sempre vai existir uma componente de risco ao você patrocinar seres humanos, mas se você apoia, conta histórias e essa relação é verdadeira e genuína, ela costuma dar muito, muito resultado. Não adianta ser oportunista. A gente olha, muitas vezes, vai chegar o ano que vem, 2024, é ano olímpico. Vocês vão ver muitas marcas querendo se aproximar do tema Olimpíada. Mas não quer dizer que durante o ciclo olímpico, pessoal, que dura 4 anos, as pessoas vão conseguir visualizar esse apoio durante os 4 anos. O atleta ele não vive de 6 meses de patrocínios antes de chegar na Olimpíada, ele vive de 4 anos, ele está lá todo dia na academia treinando, ele está lá todo dia. Né? A gente conheceu a história do Darlan Romani, do arremesso de peso, que treinava lá no terreno, que tinha pouco apoio e conseguiu um resultado espetacular, ele foi campeão mundial, foi 4º lugar nas Olimpíadas de Tóquio. O Isaías do Remo. Isaquias do Remo, ou seja, é claro que nessa época existe uma grande cobertura da mídia, existe um grupo de marcas que quer oportunisticamente aproveitar aquela carona e tal, e pagar, inclusive, um valor meio barato para isso. O esporte não vive de oportunismo, o esporte vive de consistência. E consistência tem a ver com as... E eu acredito nas marcas que realmente, as que apoiam verdadeiramente, tem um movimento recente do futebol feminino também. Muitas vezes, né, aquela história do hype. Agora futebol feminino é hype, um monte de marca atrai. Vamos ver agora que passou a Copa do Mundo de futebol feminino, quais são as marcas que permanecem. Esse aprimoramento, esse desenvolvimento dos dois lados abre portas para outros CMOs tomarem coragem, entenderem que essa é uma propriedade que é possível de se apostar e ser bem sucedido, e obviamente quem ganha com isso é a indústria como um todo. Incrível. Aqui no G4, Ivan, através dos nossos mais de 73 produtos, a nossa pegada a gente tem um propósito que é gerar desenvolvimento socioeconômico através da geração de empregos, e a gente tem o nosso BHAG, que é uma sigla em inglês para dizer que a nossa visão é gerar 1 milhão de novos empregos até 2030
através das empresas dos nossos alunos. São mais de 45 mil alunos ao longo dos últimos 4 anos. E eu acho que boa parte desse sucesso, dessa jornada, está ligado ao fato da gente tentar sempre ter uma abordagem, obviamente, com lastro teórico, mas extremamente prática. Sim. De providenciar, fornecer para os nossos alunos e para quem está nos escutando e ainda não é aluno, ferramenta para que ele possa pensar como transformar o seu negócio. Então, nesse sentido, aproveitando o que eu falei, a tua experiência, o que você diria para aquele empreendedor médio, para aquele empreendedor que acha que não tem budget, ou para aquele executivo ou empreendedor de empresa grande que nunca pensou no esporte como alavanca para crescimento, associação de marca, o que você diria para ele para falar, pula na piscina que tá quentinha? Olha, eu acho que a primeira coisa importante as pessoas considerarem que o esporte tem alguma coisa... No marketing tradicional, Henry, tem os 4 Ps. No marketing esportivo, a gente costuma falar que são os 5 Ps. Tem o P adicional da paixão. Legal. Nada consegue, talvez, a emoção da paternidade, a emoção de um artista, de assistir ao vivo um artista que você gosta e admira ou segue, mas o esporte tem essa capacidade mobilizadora que conta histórias, né? Você deve lembrar de quantos jogos do Corinthians você foi com seu pai, eu vejo você levando o seu filho. Você está criando momentos que nunca vão sair da cabeça de vocês. Essa força é muito difícil qualquer outra propriedade atrair. E aí não importa muito o tamanho, porque é claro que você pode falar do Corinthians com mais de 35 milhões de torcedores, mas também tem um time lá do interior, onde talvez seja essa empresa média que está instalada, que ser um apoiador daquilo, ele está falando com um grupo que é importante para ele. Então, essa relação de troca, a primeira medida que ele apoia, ele faz parte de uma construção. Ele ganha credibilidade perante a comunidade em que ele está inserido. E, além disso, ele tem a capacidade de crescer junto. Né? Então, é claro que, ao contrário do que eu falava agora há pouco das marcas oportunistas, essas marcas que hoje em dia, nesse mundo ESG, na parte social, é muito importante a gente ter essa mentalidade do give back. Né? Como que eu posso contribuir? E melhor ainda, o esporte é uma ferramenta de transformação espetacular, ainda que não seja no alto rendimento, ele educa, ele transforma, ele ensina o trabalho em equipe, ele ensina a cair e levantar, que é a coisa mais importante na educação, a gente que é pai sabe disso, né? Então eu acho que o esporte tem muitos ganhos e esses ganhos, eles podem sim, se de maneira bem feita, ser transferidos como ativo para as marcas que apoiam. Total, e eu acho que o esporte ele também prepara a gente, inclusive para a vida empresarial, profissional, porque quando você está se apresentando numa competição, você tem que vencer os teus medos. E aprender a vencer os teus medos ou desenvolver ferramentas para isso te ajuda em qualquer contexto. Mas eu queria aproveitar aqui para te dizer que em uma das mentorias que eu dou, que é no Traction, eu falo muito sobre cultura, sobre a importância não só da cultura, mas de uma identidade corporativa que é a base da cultura de qualquer empresa. Falar sobre propósito, sobre valores, sobre visão e sobre missão, não numa pegada mimimi, numa pegada efetiva mesmo. E eu acho, me corrija se eu estiver enganado, que essa associação de marca se conecta absolutamente com propósito e valores. O esportista, o esporte, ele está fazendo ali, mas ele está mostrando por que ele faz. E as empresas deveriam, antes de querer se conectar com consumidores que compram o que elas fazem, elas deviam querer se conectar com clientes que compram por que elas fazem. Então, acho que essa associação também é válida. Faz sentido, não? Eu acho que é uma maturidade do consumidor também que leva a isso. E acho que o esporte, sem dúvida nenhuma, tem esse ângulo. E, de novo, tem a ver com essa componente do aprimoramento dos dois lados. É importante do lado do esporte que o produto esteja disponível. Porque muitas vezes eu vejo o atleta ali que tem aquela família que cuida dos primeiros passos esportivos. Sim, da carreira. E naquele momento, muitas vezes eu vejo o depoimento de atletas que falam, mas ninguém me patrocina. Eu falo, tudo bem, mas você tem um deck comercial, um PowerPoint que você já mandou? Ou nem isso você tem? Então, requer também um preparo do lado do produto. Não dá para você comprar um produto que não está na vitrine. Então, quando eu falo do aprimoramento, é isso que eu quero dizer. Eu convido vocês a acessar o YouTube e pular filmes motivacionais do esporte. Você vai ver, aprender, com certeza, um monte de lições corporativas de que atletas nos ensinam, que tem a ver com tudo isso que você falou, com a resiliência, e tudo isso é
no nosso dia a dia, quem participa de treinamentos no próprio G4, em outras escolas, com certeza se depara com exemplos esportivos. O próprio Bernardinho é professor da casa. Perfeito. Né? E traz muito essa componente Liderança, de quando total, a liderança do gestão de esporte, das pessoas. dificuldades, da hora que ele achou que dá tudo errado e de repente deu certo, daquele detalhe que fez a bola cair pro outro lado da quadra e não do lado dele. Ou seja, o esporte ensina muito e ele traz muitas variáveis que são diretamente ligadas ao que é o nosso dia a dia. E eu acho que tem uma componente forte do esporte que é a facilidade de explicar. Porque uma coisa é você explicar lá num PowerPoint com um diagrama e assim por diante. Outra coisa é você citar o exemplo da carreira do Roger Federer. Citar o exemplo da carreira do Guga, o exemplo da carreira do Gabriel Medina, do Felipe, da Raíssa, da Marta, rainha do futebol. Ou seja, como que esses exemplos ensinam e educam e façam com que a gente se inspira. É o nosso dia a dia, né? Quem quer crescer no dia de hoje nesse mundo que muda precisa se catapultar para fora da zona de conforto. Atletas fazem isso todos os dias. Então eu acho que tem exemplos maravilhosos. Tem mais uma dica que eu lembrei aqui enquanto eu falo. Quem está nos assistindo, tem um filme muito incrível que eu recomendo, que está no YouTube, que chama-se Why Every CEO Should Surf. Você adiantou a minha pergunta. Por que todo CEO deveria surfar? Ali tem várias dicas legais dessa relação do mundo do surf, especialmente que é o meu mundo, com o mundo corporativo, sugiro achar. Eu já volto no Why... Dá para ver que não tem pauta, tá vendo? Exato. Eu queria só para fechar essa parte de associação de marca e brand awareness, pensar no outro lado. Porque a gente tem milhares de cases de sucesso, mas eventualmente a gente vê cases de associação de marca onde o atleta, que é o embaixador, ou muitas vezes ele vira a cara da marca, ele é um ser humano e ele erra, né? Então, o Pistorius fez isso, o Lance Armstrong fez isso, a gente tem o caso do Tiger Woods também. Nesse contexto, quando isso acontece, como é que fica a marca? Como é que fica o empreendedor? Como é que fica o CEO que peitou e falou, cara, eu vou apostar? Acho que primeiro tem uma componente nova que não existia antigamente, que é o tal tribunal das redes sociais. E isso tem sido motivo de falta de sono dos CEOs e CMOs por aí. Porque a grande verdade é que antigamente não existia um feedback tão automático assim, e hoje em dia existe. E o que acontece muitas vezes é que, mais além do que isso de um atleta, né, falhar, eu já vou falar aqui sobre alguns exemplos, hoje em dia antigamente as marcas não tomavam partido de causas importantes da sociedade. Hoje em dia elas tomam partido. À medida que elas tomam partido, elas sempre vai estar desagradando alguém. Né? E esse alguém que está sendo desagradado, normalmente costuma fazer a tal da militância digital e tentar pressionar, marcar hashtag, arrobas para tentar fazer cancelamento. O exemplo recente que a gente teve foi do Colin Kaepernick, quarterback do São Francisco, com a Nike, um exemplo, né, super interessante. Também sugiro quem tem curiosidade no tema assistir lá. Eles falavam sobre a questão do preconceito na NFL na época. Já faz alguns anos, mas ficou bastante famoso esse caso. Eu acho que se tem todo um lado positivo da associação com atletas, com esporte, aqui obviamente quando a gente fala do esporte, a gente não está falando só da associação com atletas, a gente está falando de arenas, a gente está falando de competições, a gente está falando de transmissões, a gente está falando de grandes eventos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, a gente está falando de muitas coisas, das formas diversas de você se associar ao esporte. Quando você vem para um atleta específico, ele é um ser humano, e aí tem aquele ditado, né, que não dá para querer só a rosa e não ter o espinho junto. Então toda rosa tem seus espinhos. É claro que seria ideal a gente conseguir gerenciar só os ganhos de uma associação positiva como essa. Mas à medida que você tem seres humanos, é claro que essas pessoas, assim como nós, somos suscetíveis a erros. É importante você ter um plano de gestão de crise e é importante você ter um bom combinado com esse atleta. Perfeito. É claro que se eu vou dar um exemplo aqui, sem nenhum juízo de valor, e perguntar se você cuidasse da marca G4, você preferiria associar a marca do G4 com o Kaká ou com o Ronaldinho Gaúcho? Com o Kaká. Provavelmente você deve ter seus motivos para isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que cada marca veja que essas pessoas têm suas marcas pessoais. Perfeito. E se eles têm suas marcas pessoais, você na hora de escolher um profissional, que é um atleta, é importante conhecer um pouco a família. É importante conhecer os bastidores. Perfeito. É importante você conhecer como essa pessoa age no dia a dia. Porque às vezes ele pode ser um polêmico do bem e às vezes ele pode ser um polêmico do mal que pode te levar junto para o tamanho da polêmica. Então, e aí também não dá, gente, para falar que patrocínio tem muito do diga-me com quem andas e te direi quem és. Total. Então, é um pouco feliz, juntos na alegria e na tristeza. Não dá para falar que você só apoia na felicidade e depois na tristeza você não apoia. Não dá para deixar na mão. Claro que se existem coisas que não estavam no contrato e que rompem com os seus valores, como esses exemplos que você disse, é claro que você como marca, você necessariamente precisa se distanciar imediatamente, afinal não está sob seu controle. Sim. Mas é importante também não abandonar, porque afinal são seres humanos que são suscetíveis a erros e isso
faz parte da jornada. Perfeito. E também pode acontecer com qualquer artista, né? A gente está falando de atleta, mas amanhã você contrata alguém da novela das 9, também são seres humanos, está todo mundo suscetível. Acho que tem casos e casos, né? Tem casos que são muito absurdos e aí merecem um rompimento. Tem casos que é eventualmente um escorregão e aí a gente tem que olhar a foto, não só a foto, o filme, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Considerando um ponto importante, que o nível de exposição hoje em dia é incrivelmente maior do que era. Absurdo. Antigamente os artistas, eles apareciam na novela, apareciam no intervalo, teatro, né? no intervalo. Hoje eles estão 24 horas. Os atletas, eles apareciam competindo e depois eles davam uma entrevista lá na coletiva de imprensa, ou depois do jogo, ou depois da competição. Sim. Hoje em dia eles estão 24 horas. O risco é bem maior. É claro que se você expõe maior, você começa, as suas pessoas que seguem nas suas redes sociais começam a te cobrar de falar sobre assuntos que você não domina e às vezes você cai na arapuca de querer falar sobre assunto que você não domina. E aí você dá um passo errado e já vem o cancelamento. Total. Só voltando à pergunta da Kaká e Ronaldinho Gaúcho, só pra refrasear, é uma pergunta difícil, tá? Porque são dois feras. Você já escolheu. Eu já escolhi, mas talvez se a gente tivesse no G4 falando sobre genialidade, talvez eu trocaria o personagem, tá? Você falou das competições e você participou de Copas do Brasil, Copa das Confederações de 13 no Brasil, Copa do Brasil de 14, Copa América 2015, Olimpíadas Rio 2016. Em todos esses eventos, você era uma figura central, você era a peça-chave, especialmente no contato de marcas, anunciantes e na ativação de toda a plataforma. Curiosidade, qual foi o evento mais desafiador do ponto de vista não só do delivery, mas de poder, do delivery do dia da operação, mas do delivery de falar, olha, a gente combinou que essa associação seria feita através do veículo, que é o que eu estou te oferecendo aqui, o esporte e o patrocínio. Qual foi o mais desafiador, Ivan? Tem um especial que foi a Copa América de 2015 do Chile. A gente estava com uma das maiores competições de futebol do mundo, eu era o líder do projeto. Só uma coisa, essa é do pênalti do Elano? Exatamente. Essa foi no Paraguai do pênalti do Elano? Não, no Chile. Ah, no Chile, desculpa. Contra o Paraguai, que o Dunga era técnico. O Dunga era técnico, exatamente isso. Lembrei, então já entendi o desafio. Exatamente. Então, vai além disso, na verdade, porque a Copa América de 2015, ela começava dia 11 de junho de 2015. Tá. Um dos principais campeonatos de futebol do mundo, que é o correspondente do que é a Euro, né? Que reúne todos os times da Conmebol e tudo mais ali, que as federações da América do Sul. 11 de maio, acho que 2015 começava. 14 dias antes, 11 de junho. 14 dias antes, 27 de maio de 2015, aconteceu uma coisa na Suíça chamada FIFA Gate, onde os principais dirigentes foram presos, tinha aquele problema do FIFA Gate, assim por diante, lá da história. Imagina como foi, do ponto de vista de um líder de projeto, trabalhando em um país que não era o meu, o Chile, com quem eu tinha estabelecido uma relação ótima, 3 anos de projeto, um evento que tinha 8 sedes, com uma complexidade enorme. Imagina como foi entregar um produto para marcas internacionais. A gente tinha aqui a Mastercard, Santander, Latam, inúmeras marcas fortíssimas nos patrocinando, mais de 200 países e emissoras de TV que tinham comprado os direitos para transmitir esse evento. Entregar isso mediante tamanha pressão, mediante tamanho escrutínio da mídia, mediante tamanha dúvida dos patrocinadores se nós seríamos capazes ou não. Então, eu conto isso com tranquilidade hoje em dia. Na hora, obviamente, era gestão só de você ter crise. sobrevivido, você já é um herói, né? Gestão de crise na veia, né? Isso, obviamente, como tudo que você passa de difícil na sua carreira, no fundo, engrossa a sua casca depois, não é assim? Né? São crises que te fazem avançar e, sobretudo, se você não desiste. E eu me orgulho muito de ter conseguido fazer essa entrega, porque teve todas as dificuldades, inclusive de dúvida. E agora, acontece ou não? 14 dias de um projeto de 3 anos, lindíssimo. Bom, deu tudo certo, o Chile ganhou em casa a primeira vez da Copa América, foi de fato um sucesso do ponto de vista de audiência, um sucesso espetacular. Mas, obviamente, isso trouxe uma série de desafios de bastidores para a gente conseguir, primeiro, ter credibilidade para seguir adiante e entregar o que a gente precisava e o que estava em contrato. Depois, para conseguir motivar o time que restou, porque várias pessoas não foram, inclusive algumas que faziam parte do time foram presas. Ou seja, o assunto... os dirigentes, a maioria dos dirigentes ali, ou vários dirigentes da própria Conmebol, que eram os chefes de delegação, eram os presidentes das federações que participavam, que tinham suas seleções participando, foram presos. Então imagina como foi, 15 dias depois desse acontecimento, entregar uma das maiores competições de futebol. Deu tudo certo. Foi um sucesso, a gente conseguiu fazer uma entrega espetacular, mas que naturalmente, imagina uma bomba como essa, que tipo de revolução causa? Meu Deus. Mas ao mesmo tempo, como você bem falou, que tipo de prateleira
te leva, né? A casca que cria para você seguir daí para frente. Legal. Galera, vocês estão curtindo o G4 Podcasts? Então eu vou precisar da ajuda de cada um de vocês. A gente tem uma missão aqui no G4 de colocar o G4 Podcasts no top 5 dos podcasts de negócios do Spotify. E para isso acontecer, cada um de vocês precisa inteirar e engajar. Isso é fundamental. Então, se vocês estiverem gostando e quiserem nos apoiar, por favor, sigam o G4 Podcast aqui no Spotify e avaliem a gente com 5 estrelas. É super rápido e nos ajuda a nos aproximarmos da missão de colocar o G4 Podcast no top 5 podcast de negócios do Spotify. Parem 30 segundos e façam isso, por favor, beleza? Vazão, voltando aqui, você deu um spoiler aqui da minha pergunta. A gente começou a conversa falando sobre surf e muitos empresários executivos e tal têm essa modalidade como hobby. Inclusive agora tem uma nova tendência dessas piscinas, né? Principalmente em São Paulo. Quem sabe você pode falar sobre isso. Inclusive como ponto de conexão e ponto de aprendizado. Você me indicou Why Every CEO Should Surf lá atrás e eu queria que você falasse sobre isso e eu te pergunto, Why Every CEO Should Surf? Por que todo CEO, e CEO não só CEO, todo líder deveria surfar? Eu acho que eu não quero dar spoiler do filme aqui, mas que ele tem uma mensagem poética e muito bonita, mas eu acho que tem uma coisa de respeito ao mar que tem uma correlação com o ecossistema. Ao mar, tá, exatamente, ao oceano. Legal. Tem uma relação com você entender que CEOs normalmente são grandes executores e grandes realizadores. E o excesso de realização, o excesso de sucesso muitas vezes dá a falsa ideia de que tudo você pode resolver através das suas medidas e não a sua capacidade de adaptação. E não tem ninguém melhor para te ensinar como a se adaptar do que o mar. Perfeito. Então, o mar, todos os dias ele está um pouco diferente e nessas diferenças você precisa se adaptar para conseguir se divertir, para conseguir performar. Então, não quero falar mais spoilers do filme, porque o filme é realmente um curtinha, mas é um espetáculo, mas essa capacidade de flexibilidade e adaptação, além de todas as outras coisas, da humildade, do aprendizado contínuo, de um dia você surfar muito e se divertir, de outro dia você sair decepcionado e faz parte dos altos e baixos da vida, ou seja, tem muitos aspectos. Acho que o esporte ensina, o surf em especial ensina muito e a gente tem conseguido, nesse avanço, trazer coisas inimagináveis. Quem imaginaria que 20 anos atrás existiria uma piscina de ondas no interior de São Paulo? Já existem 2 hoje. Existem 2 sendo construídas aqui na cidade de São Paulo, mais uma sendo inaugurada no mês que vem em Garopaba, no sul do país. Uau. Então, o Brasil rapidamente vai se tornar o esporte, o país com o maior número de piscinas de onda construídas e ativas. Estamos inaugurando agora a WSL, inaugurando uma piscina de ondas em Abu Dhabi. Imagina surfar em Abu Dhabi, que coisa interessante. A gente tem uma piscina de ondas, são todas tecnologias diferentes, mas no fundo, a maneira como essas piscinas estão sendo constituídas, inclusive, primeiro elas trazem, para o ponto de vista do esporte, uma capacidade de aprimoramento. Por quê? Perfeito. Porque a piscina de onda ela tem uma coisa que o mar não tem, que é repetir a mesma onda inúmeras vezes, a frequência. Então você consegue, através da repetição, para qualquer técnico de surf, para qualquer surf coach, fica melhor para o atleta. Depois ele traz uma condição de convidar mais pessoas aí. Tem gente que tem medo do mar. Tem pais que têm medo de colocar suas crianças no mar. Mas numa piscina, o ambiente é diferente. Então é um ambiente muito mais controlado. Depois, a maneira como esse negócio tem se estabelecido no Brasil, como são investimentos altos para construir essas piscinas de onda, eles têm se estabelecido em condomínios de alto padrão, em clubes de alto padrão. Até então, onde dominavam esportes como o hipismo, o golfe e o tênis. O surf agora passa a fazer parte também desse novo espectro de mercado que é a classe AA. É claro que já existiam surfistas de todas as classes sociais e tudo mais, e o surf talvez seja o esporte mais democrático que existe. Tá aí o Ítalo Ferreira, nosso grande campeão mundial e olímpico, que começou a surfar com uma prancha de isopor, que na verdade era a tampa de isopor da caixa de peixe do pai dele. Uau. Mas se você é capaz de falar com alguém que surfa com a tampa da caixa de peixe, mas você também é capaz de falar onde até então existia um condomínio só, onde tinha só hipismo e golfe, agora você está falando com todas as classes sociais, e isso do ponto de vista da oportunidade para marcas e uma vitrine, não só da liga, como, né, e a gente vem crescendo e atraindo marcas importantes, falei aqui do Banco do Brasil, a Vivo, a Natura, a Oakberry e outros, mas também para todas as outras classes sociais de acordo com cada marca, para a liga, para atletas e para todos que fazem parte desse ecossistema.
Não, incrível. Eu acho que, por mais que ainda está crescendo, mas ainda é algo mais high-end, né? Porque essas piscinas são clubes fechados, mas ao mesmo tempo começa uma jornada de democratização. Você falou de vários atributos, mas tem um deles, na minha opinião, que inclusive é a distância. Para quem não mora no mar, o fato de você ter a piscina na tua cidade facilita você aumentar a frequência. E só para pegar o gancho do Why Every CEO Should Surf, você falou de adaptabilidade, né? Então a nossa capacidade de se adaptar às diferenças do meio, que é uma coisa que todos nós vivemos todos os dias. E eu me permito adicionar, primeiro, a instabilidade, né? Você sobe para surfar. Aliás, eu já te vi surfando. Você tem 1,98 m e eu também, que tenho 1,74 m. Não é fácil com a instabilidade. E também a resiliência, porque você toma caldo. Ele te ensina a não desistir. Então eu acho que todo CEO, gestor, deveria surfar mesmo para poder aprender. Super se apaixonar dica. Pelo processo, né? Se apaixonar pelo processo, se apaixonar pela jornada, porque de fato você cai, mas é divertido. Você cai, mas é divertido, e você volta e você dá risada. É uma lição, inclusive, né? E eu faço isso às vezes com a minha filha, e ela dá risada lá, porque às vezes filhos têm dos pais aquela ideia de que são pais perfeitos e poderosos, conseguem e não conseguem tudo na primeira vez. E quando você se expõe aos seus filhos a praticar uma atividade como essa, onde você erra e você se diverte com o erro e tenta de novo, talvez um exercício como esse de pai e filho, de pai e filha, é melhor do que qualquer diálogo. Total. Porque você mostra que você está se divertindo com o erro. E as pessoas, eu vejo as crianças se cobrando muito pelos erros hoje em dia, essa coisa um pouco narcisista de não poder errar, porque as redes sociais não permitem erros, eles têm que se mostrar e tal. Eu acho que isso ajuda muito também nessa construção. E falo aqui porque eu sei que a turma do G4 são homens e mulheres de família que têm a seu desafio profissional, mas também tem o desafio pessoal. E esse equilíbrio é um equilíbrio que faz parte das nossas vidas, né? Total. Então é muito importante também esses momentos que tem outros ganhos que vão muito além da sua diversão e que podem ser usados de forma familiar. Incrível. Queria começar agora a falar um pouco sobre a tua atuação e, obviamente, a atuação do teu time, né? De quem está contigo, nessa transformação da WSL. Quando você chegou, me disse se eu estou enganado, o Brasil já era tricampeão, então já havia algum nível de exposição no surf, mas o que aconteceu nos últimos 4 anos e meio dentro dessa tua gestão foi algo absolutamente impressionante. Então, eu me arrisco a dizer que naquela época que você chegou, já tinham algumas marcas que patrocinavam, mas hoje você falou aí de marcas, você falou de Oakberry, você aumentou muito o leque. O que você e teu time fizeram para mudar o patamar de exposição e, obviamente, o patamar da WSL aqui no Brasil? E, inclusive, me arrisco a dizer que o teu cargo ganhou muita importância nesses últimos anos no ecossistema global da WSL. Olha, acho que tem uma coisa que pode ajudar a gente a entender aqui, e quem está nos assistindo, eu queria que você que está nos assistindo, imagino que se sintonizou aqui para assistir o nosso podcast que fala de marketing esportivo, você deve seguir esporte ou conhecer esporte de alguma maneira. Eu queria que você pensasse um pouquinho, fechasse os olhos e lembrasse quem é o medalhista de ouro brasileiro no salto com vara. Ou talvez o medalhista de prata no tiro esportivo. Não são conquistas simples, são conquistas importantes. Mas o que eu quero dizer com isso, e provavelmente eu acredito que você tenha dificuldade de ter lembrado, o Henry está aqui, não lembrou? Thiago Braz e Felipe Vu. Thiago Braz, sim. Thiago Braz e Felipe Vu. Mas eu não lembrava, o que eu estou querendo mostrar aqui é que somente as conquistas, elas são importantíssimas e maravilhosas, mas elas precisam de um apoio de continuidade e recorrência para você ter um produto consumível. Se você, e aí é o caso das Olimpíadas, tem um atleta olímpico que ganha, depois de 2 semanas ele é muito festejado, participa do programa de televisão, mas depois ele é esquecido e ele não consegue se manter ativo na vitrine, na mídia, exposto, ele vai ser esquecido porque existe uma avalanche de informações, pessoal. Então é muito importante a criação de relevância e continuidade e recorrência, que a gente chama de always on. Isso vale para nós, somos um produto de mídia, um produto esportivo, mas vale também para qualquer negócio. Quem não é visto não é lembrado. Então, eu acho que, de qualquer tamanho, na verdade, se você não estiver próximo, se você não estiver na cabeça das pessoas, quando surge o problema ou o desafio, não é você que vai ser lembrado. No nosso caso, a gente quer ser a opção de entretenimento, a opção de diversão.
a opção de consumo fácil. Hoje em dia, e de novo eu faço aqui uma pergunta para a audiência, você tem quantos minutos do seu dia sobrando, Henry? Faltando, você quer dizer? Faltando. Sobrando zero. Menos, Acho negativo a que conta. essa é a realidade da maioria de pessoas da nossa geração. Então, se tem gente faltando, se tem gente com tempo faltando, para eu conseguir entrar na tua agenda como produto esportivo, eu preciso trocar com alguma coisa que você já faz. Perfeito. Então, uma coisa é você consumir surf quando você tem um tempo sobrando em casa, vazio, sem fazer nada. Quase tá bom, nunca eu tô vou preenchendo consumir. agora. Quase nunca você vai consumir. Agora, outra coisa, eu preciso ser bom o suficiente para trocar com alguma coisa que você faz. Talvez o surf precisa ser tão legal para você trocar um pouquinho Pela Netflix, por exemplo. Se eu for bom mesmo, talvez até pelo jogo do Corinthians. Ou pelo menos por um tempo do jogo do Corinthians. Então, Na atual situação do time, acho que tem mais dá pra chance. trocar. Então, é a tal da economia da atenção. O que a gente fez, e quando eu cheguei em 2019, o Gabriel já era bicampeão e o Adriano também já tinha ganho, eu cheguei em 2019, a primeira coisa que eu percebi foi que a gente tinha, do ponto de vista do evento em si, uma experiência, uma preocupação muito grande com o que acontecia dentro da água, e o Brasil era um espetáculo, sem dúvida nenhuma, continua sendo referência mundial, mas uma preocupação muito pequena com a experiência do fã dentro da areia. Fora da água e dentro da areia. Então a primeira coisa que a gente foi fazer é criar uma experiência para o fã, entretenimento, trazer eventos que pudessem ser interessantes para quem gosta de surf, mas também com outros atrativos que pudessem fazer as pessoas chegar até nós, talvez por esses outros atrativos, e cito aqui interação com as marcas nas ativações, shows, até show da Esquadrilha da Fumaça a gente fez, porque as pessoas talvez que não se interessem originalmente pelo surf, se interessam por outras atrações que a gente traz para dentro dos eventos, e ao chegar no evento ele conhece naturalmente o surf. E eu tenho certeza absoluta que quem conhece o surf não abandona, porque o surf é espetacular e tem tantos valores. Agora não adianta eu acreditar que todo mundo vai se interessar originalmente pelo que eu gosto. Perfeito. Eu preciso criar atrativos para entender que as pessoas, pelo que elas gostam, Sim. e a partir daí eu apresento, olha, você que veio aqui por causa de A, deixa eu te apresentar B, Perfeito. que é o meu A. Mas talvez não era a prioridade daquela pessoa. A partir do momento que eu trago essa atração, essa nova pessoa, esse novo fã, eu tenho certeza que a conversão é muito grande. E a segunda coisa foi, do ponto de vista da marca, a gente pensar em quais eram as verdades da nossa marca. Perfeito. O surf, Olha lá. ele vem... Olha lá, identidade corporativa, cultura, branding, a gente falou sobre isso, desculpa. Isso é bastante importante porque a nossa forma de contar a história do surf na WSL, através dos nossos canais, dos canais parceiros, era sempre muito baseada em quem ganhou e perdeu. E era uma boa história, porque o Brasil está ganhando já, Sim. nesse momento, em 2019. Então era uma boa história para se contar. Só que essa história chega uma hora que ela se esgota. Ela é muito maravilhosa, mas uma hora ela se esgota. Então o que a gente foi fazer é olhar quais eram as verdades do mundo do surf e que poderiam ser colocadas como pilares de posicionamento da nossa marca. Perfeito. A primeira delas que a gente encontrou foi o lifestyle. Por quê? Porque o lifestyle do surf tem uma frase bastante interessante do fundador, né, um cara que foi CEO da Quicksilver, que ele fala que metade da população mundial mora perto da praia, mora perto de cidades litorâneas ou na praia, e a outra metade não vê a hora de chegar lá. Então a praia tem essa lógica bastante aspiracional. Perfeito. Né? Quem não gosta de praia? Perfeito. Quem não, Sim. que Quem quer não ir quer na passar praia? o Réveillon Você na não quer, praia? né? Quem não quer passar o Réveillon Sim. na praia? Quem não gosta desse ambiente bacana da praia, seja onde você mora? Essa é a primeira coisa, o lifestyle, a festa, a conexão com a natureza, tudo isso que o surf traz como verdade, Legal. não é uma adaptação, sempre foi assim. Outra coisa é sustentabilidade, um tema bastante caro e importante para as empresas hoje em dia. O nosso campo de competição, Henry, é o mar. Então nada mais legítimo e obrigatório e genuíno do que cuidar dele. Perfeito. Porque se o mar estragar, acabou a onda, acabou o evento, acabou a liga. Acabou. Então é nosso papel cuidar do mar. Tá. Então nós temos diversas ações relativas à limpeza de praia, diversas ações a cuidado com o mar, a gente apoia ONGs financeiramente, a gente tem a nossa própria ONG, ou seja, uma série de programas nesse sentido. E uma outra coisa super importante que é a igualdade. A Liga em 2018, a WSL em 2018, foi a primeira liga a pagar a premiação igual para homens e mulheres. Primeira liga de esporte de alto rendimento a pagar a premiação igual para homens e mulheres. Esse é um outro tema super importante e transformacional na sociedade de hoje. Né? Não paramos por aí. A gente trouxe as meninas para competir nos mesmos picos que os homens competem. Antigamente as meninas não competiam em pipeline, hoje em dia elas competem. Elas não competiam no Tahiti. Elas competem hoje em dia a ponto de as Olimpíadas de Paris, que serão disputadas no Tahiti. A parte de surf. Na parte de surf, que é uma onda super pesada. A gente alterna a audiência. Se você assistir lá, e eu convido vocês para assistir, worldsurfleague.com ou no Sport TV,
Se você assistir, você vai ver que a gente transmite parte do round masculino, na sequência a gente põe o round feminino antes do próximo round masculino. Perfeito. Por quê? Porque a gente transfere a audiência claro. e faz essa quebra de preconceito. Perfeito. Muitas vezes que não assiste o esporte feminino, como um todo, não é a especialidade do surf, Sim. não assiste por preconceito, por não conhecer e por achar que é tecnicamente inferior. Mas à medida que você dá a oportunidade para essa pessoa assistir, ele entende que é diferente do que ele pensava, que é um espetáculo também, que tem motivos diferentes e que é igualmente importante, ou bacana e gostoso de assistir, e que você quer torcer, e você quer participar e quer interagir. Essa transição, essa transferência de audiência funciona muito. Ou seja, agora a gente tem assuntos que nos permitem ir muito além do ganhar e perder. E esses assuntos permitem também eu entrar em novas pautas. Então agora eu estou na pauta de cotidiano da imprensa, eu estou na pauta de comportamento, eu estou na pauta de entretenimento. Eu estou em outras pautas que não só aquelas do mundo esportivo. E com isso eu começo a expandir as formas de falar de surf sobre diversos aspectos. E ampliar a audiência. Que incrível, cara. Você tá falando de Olimpíadas, né? A gente teve pela primeira vez o surf como esporte olímpico nas últimas Olimpíadas. A gente vai ter, de novo, como você acabou de comentar, ano que vem em Paris, com a parte do surf no Tahiti, por uma questão de ondas, e depois na Califórnia em 2028. E os atletas brasileiros estão indo cada vez melhor, né? Medalhas de ouro, etc. Muito por competência, como você falou no começo do episódio, das equipes e dos talentos dos próprios atletas, mas também muito por uma presença maior de investimento. Investimento permite o atleta se preparar melhor, morar num lugar com ondas onde ele consegue treinar na mesma onda que o Kelly Slater e etc. Mas patrocínio, associação de marca, ainda é um desafio para a maioria dos esportes no Brasil e no mundo, eu diria. Especialmente aqueles de menor expressão. Então, na tua opinião, como é que os atletas e as equipes deveriam se preparar para pleitear patrocínio independente de onde e de qual esporte? E, do outro lado, como é que as marcas podem colaborar mais proativamente com o desenvolvimento dos esportes, em especial dos esportes olímpicos no Brasil? Acho que a primeira coisa tem a ver com os atletas se entenderem, os atletas e seus staffs se entenderem como um produto publicitário. Então, é muito importante eu ser bom no que eu faço, óbvio. É muito importante eu ser competitivo, porque isso, obviamente, é a minha missão como atleta, eu quero ganhar. Mas é também importante eu entender que eu posso ser um embaixador, eu posso ser um porta-voz. E para ser um porta-voz, espera-se de mim determinados comportamentos. Espera-se de mim determinadas táticas e estratégias que são exatamente uma lógica bastante parecida com o que se espera. O que é um bom atleta de ginástica? É aquele que treina, faz dieta, faz isso, faz aquilo, tem esse tipo de comportamento, tem um tipo de... tipo físico, por exemplo. Eu nunca poderia ser piloto de Fórmula 1. Nunca. E eu nunca pivô de basquete. Exatamente. Eu nunca poderia. Por mais que eu gostasse. Então, tem coisa que você nasce para uma coisa, tem coisa que você não nasce para isso. Tem que entender. Quando você pensa em ser um embaixador, é a mesma coisa. Eu sou bom. Eu posso ser um bom atleta, mas eu também posso usar essa minha força do esporte para ser um embaixador da igualdade racial. A quantas marcas isso pode interessar? Muitas hoje em dia. Eu posso ser um embaixador do tema de sustentabilidade. Total. Eu sou um atleta que compito no oceano ou na corridas de aventura, qualquer coisa do tipo, e eu tô na natureza. É verdade para mim, é legítimo para mim. Então eu também posso ser um embaixador dessa causa. Escolher as suas referências. Você vai criando um posicionamento e você obviamente precisa criar esse produto. O que eu vejo é que muitas vezes os atletas negligenciam em entender que nos dias de hoje é importante você ter os dois lados e criar uma vitrine, criar uma forma de você aparecer. Antigamente, os atletas precisavam ter uma boa assessoria de imprensa para poder ficar colocando eles em programas de rádio, em podcast, em televisão para aparecer. Hoje em dia estão aí as redes sociais que podem sim, tomam tempo. Não estou falando que não toma tempo. Eu costumo dizer que a rotina ela se tornou mais complexa, se complicou a rotina do atleta. Porque antigamente um atleta convencional treina em 2 turnos e descansa em 1. Hoje em dia,
Ele treina em 2 turnos, no 3º turno ele faz conteúdo de rede social. Perfeito. Né? E virou uma realidade. E aí tem gente que fala, mas eu não sou influenciador, com um pouco de preconceito. Não é questão de ser influenciador ou não, é a verdade do mercado, gente. É a verdade do mercado. Como o bumbo toca hoje em dia. Não adianta. E se você apostar todas as fichas em ganhar e perder, e você não tiver um apoio publicitário, primeiro, a carreira esportiva, ela é muito difícil em relação a uma carreira executiva convencional, uma carreira empreendedora que dura 30, 40 anos. Carreira esportiva dura 10 anos, quando muito. Então, você precisa em 10 anos construir um ativo, não só financeiro, mas um ativo de projeção, de nome, de marca, que te permita depois viver o restante da sua vida com isso. Porque o tempo que está todo mundo na escola, estudando, no MBA, na escola e tal, você está na academia, você está no treino. Então, esses 10 anos precisam valer muito por você. Ah, mas tem o Neymar. Tem o Gabriel Medina. Pessoal, deixa eu contar um segredo. Eles não são a regra, eles são a exceção. Total. Eles são a exceção. Total. Então não adianta a gente se comparar com eles. Não adianta a gente entender que existe o passo a passo. É claro que em mercados mais maduros, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, as marcas, como elas já têm mais aptidão e mais vivência, estão mais acostumadas. Já vão no college buscar esses garotos e garotas que se destacam e o patrocínio já faz parte. Ele ensina, aprende na escola, o college, como você se olhar como um produto. No Brasil, eu pessoalmente nos meus cursos tenho trabalhado um pouco como isso, com essa função de educar um pouco, não só o atleta, que às vezes tem muita coisa para pensar, mas o manager, o pai, a mãe e tal. Tem diversas agências. Eu acho que o caminho ele vem se desenvolvendo do lado dos atletas, mas do lado das marcas é bastante importante também que as marcas acompanhem esse movimento e que os bons exemplos gerem novos bons exemplos. Né? Então, quando você tem uma pessoa, eu vou citar aqui, eu falo sempre da Raíssa, mas vou citar a antecessora da Raíssa, que é a Letícia Buffoni. Né? Quando o skate ainda não era olímpico, quando ele não tinha ainda essa projeção. A Letícia, brasileira, de São Paulo, daqui da grande São Paulo, foi morar em Los Angeles. Ela desde sempre entendeu essa lógica de contar uma história de um personagem que ia muito além do skate. A Letícia foi rapidamente patrocinada pela Red Bull, por eles entenderem nela um personagem multitalentoso. Perfeito. Né? E ela faz tantas coisas hoje. Olha como ela nem está quase mais competindo e como ela continua sempre em evidência. Sim. A Letícia foi a primeira skatista a pintar o cabelo de rosa. Você acha que ela pintou porque ela gostava só ou porque ela percebeu que isso ia ajudar ela a chamar a atenção? Então, olha que interessante. Você acha que a Letícia foi a primeira a começar a fazer de uma maneira muito bem feita essa história do cross, de se aproximar de outros atletas famosos, de se aproximar de outros artistas, de trocar audiência com essas pessoas. Perfeito. Então, olha que interessante. Olha, é claro que tem estratégia. Ela é esperta, ela é talentosa e ela fez isso muito antes de muita gente, então não é à toa que ela está nesse lugar que ela está hoje. E você acha que, com tudo isso que aconteceu, os atletas de alguma maneira estão mais profissionais? Vou te contar um rápido episódio. Em 1998, eu fui fazer um intercâmbio na Austrália e eu assisti a um documentário do Mark Occhilupo, do Occhi. Para quem não conhece, claro. O Occhi é uma lenda australiano, campeão mais de uma vez do circuito. E eu lembro claramente do documentário mostrar uma dicotomia, uma antítese entre o talento, mas o cara que não queria treinar, o cara que era mais folgado, o cara que a mãe falava acorda, o treinador falava acorda e ele não treinava. Você acha que isso mudou também por conta de tudo isso? Sem dúvida tem mudado. O surf é um exemplo grande, né? O treino fora da água no surf é algo relativamente novo. Por mais que é um esporte radical, como qualquer outro, você precisa ter treinamento fora da água muito, senão você não consegue se fortalecer, você pode se machucar. Aconteceu algumas vezes com o próprio John Florence, que é bicampeão mundial, é uma das grandes estrelas desse esporte, infelizmente, é incrivelmente talentoso, mas que já se machucou algumas vezes e por conta das diversas lesões, tem comprometido, e tomara que seja diferente no futuro, mas tem comprometido até aqui a sua carreira, a sua capacidade de ganhar mais títulos. Talento não falta para ele, mas a questão física tem comprometido. Muito se atribui à falta de trabalho fora da água do John. Na hora ele treina muito, mas ele treina dentro da água. Ele não gosta de treinar fora da água. Então, eu acho que sim, que existe, de novo, né, bons exemplos contagiam. Então, quando você vê, olha lá, o corpo do Gabriel Medina, o corpo do Ítalo Ferreira e compara com os corpos físicos dos surfistas de antigamente, é completamente diferente. Você vê que aquele cara tá
na academia. Você vê que aquele Total. cara tem alimentação, você vê que aquele Total, cara trincado, tem... rasgado. Exatamente. É outro tipo de preparo. E assim também outros esportes. O futebol, se você assistiu o futebol do nosso Pelé, do nosso Rei Pelé, você vê lá o preparo físico, né? Quantos quilômetros por jogo corria. O Gerson, canhotinha de ouro, fumava no intervalo, né, gente? Loucura. Ele fumava no intervalo. Qual que é o jogador que pode fumar no intervalo hoje em dia? Os caras correm 10, 11 quilômetros por jogo. Sem dúvida. Se você for um jogador de qualquer posição, ou seja, preparo físico faz toda a diferença. E essa disciplina que vai além do físico, do mental, mas agora também chega a essa história das redes sociais, essa história do produto, essa história de ser um embaixador, de ser um produto publicitário. Porque é através das marcas que você vai criar esse ativo, essa audiência, não só para tirar bons frutos enquanto você está atuando, mas especialmente para criar uma previdência. O dia que você se aposentar, você vai ter contato com essa base de fãs e continuar em evidência. E não necessariamente ficar dependendo de virar comentarista do programa esportivo somente para aparecer. Vamos lá. Eu queria pegar algo que eu até anotei aqui que você falou, para tentar fazer um paralelo e os nossos alunos aproveitarem nos negócios dele, né? Te perguntei sobre o que você e tua equipe fizeram diferente nos últimos 4 anos. Você falou que tinha o patrocínio, o surf está muito apoiado no ganhar e perder, que é óbvio, é inerente, mas que vocês encontraram outras alavancas, não só de conexão com as empresas, mas de conexão com o grande público. Então faz um evento que é experiência do caramba, o cara sabe que é de surf, mas ele vem pela experiência e depois o surf você converte. Legal. E você falou aqui de 3 atributos: lifestyle, sustentabilidade e igualdade, que eu diria que principalmente sustentabilidade e igualdade, mas lifestyle tá muito numa pauta ESG, que infelizmente muitas vezes é sequestrada. Mas o ponto que eu queria trazer é que, para os nossos alunos e para quem está nos assistindo, olha um exemplo vivo de como você pega assuntos que, independente de estarem ou não na pauta ESG, não pela pegada da pena, da dó, da caridade, mas como win-win, como valor agregado. Quando você coloca isso na mesa das marcas, das empresas, não por pena, mas por convicção, olha o que pode acontecer. Então, de novo, você falou aqui em igualdade, em sustentabilidade, em lifestyle. Se a gente não tivesse aqui, alguém poderia falar, puta, é mimimi, etc, etc. Não. É atributo de marca para você crescer o teu negócio e transformar igual você fez na WSL. Eu conheço um projeto, um dos caras mais geniais que eu conheço, tenho a chance de conhecer, chama-se Projeto Serendipidade. Se você não conhece, sugiro você conhecer, você vai entender lá o que é o Projeto Serendipidade, uma das coisas mais lindas e mais incríveis desse cara aqui. Eu não vou contar quem é, mas é um cara genial. O bom de ter amigo próximo e vendedor é que você não precisa mais falar de você mesmo, e acho que o Serendipidade... ele só tá onde tá por pessoas como você que resolveram nos ajudar e nos ajudam muito. O Ivan, aliás, não é só por Serendipidade, ele tem a ONG que ele fundou, tem a ONG da WSL, ele é conselheiro do On Safari, que é uma ONG que faz conservação ambiental, e ele pega em todas as competições, ele vai em todas. O cara acaba de ganhar o campeonato, Felipe Toledo acabou de ganhar o campeonato 1 mês e meio atrás, ele chega e fala, campeão, vem cá. Ele tira a camiseta amarela que o cara tá usando, seca, enquadra, manda o cara assinar e leiloa, e a gente levanta 30, 40 mil reais para poder impactar o mundo. Esse é um pouquinho do Ivan. Cara, uma última curiosidade que eu acho que a turma vai gostar, e aí se eu falar alguma coisa que não é correta, você me fala. Mas quando a gente olha o Kelly Slater surfando, você vê o rei do tubo. O cara tá lá metade do ano na Califórnia, metade do ano entre Havaí e Tahiti, então ele é especialista em tubo. Quando você vê Maresias não tem tubo. Talvez num dia bom você vai pegar uma onda de 1,5 metro e tal. Então, os brasileiros, eles, por natureza, por terem nascido aqui, eles talvez não tenham aprendido a surfar tubo, por isso que eles vão para fora hoje em dia, mas eles ficaram muito bons em manobras como tipo aéreo, que talvez o Kelly não seja especialista. Isso aconteceu, ponto 1, e ponto 2, e se aconteceu, o quanto isso beneficiou eles? Porque como leigo, como amante do esporte, eu acho que o tubo é animal, mas quando eu vejo o Gabriel dar aquele aéreo e cair em pé, e assim, ele cai já comemorando,
é muito maravilhoso. Se eu fosse o juiz, eu tenderia a dar uma nota maior pro aéreo do que pro tubo. Faz sentido? Faz totalmente sentido. Essa é a inovação e progressão, que inclusive é um dos critérios do esporte, né? Quando você tem comprometimento com a onda, tem lá os critérios. Eu, curiosidade, me formei como juiz de surf para aprender mais sobre esse tema, porque me chamava muita atenção. Sim. E eu fui estudar sobre isso. Não sou juiz, não atuo como juiz, mas fui entender o critério, me apaixonei pelo esporte, né, do ponto de vista do negócio, do ponto de vista do julgamento e tal. Mas sem dúvida, inovação e progressão é uma dessas coisas. E o que os atletas brasileiros, que é uma grande chave também para essas conquistas, é justamente esse aumento de repertório, que nem você falou. O Kelly é um especialista em tubo, sem dúvida nenhuma, mas os brasileiros, eles não só aprenderam muito aos tubos, as ondas mais pesadas e as ondas, né, de consequência e tudo mais do mundo, mas no Brasil também a capacidade de treinar essas ondas manobráveis que a gente fala, né? Então essas ondas permitem, com diversos tamanhos e com diversas forças. No dia que o mar não está tão bom. No dia que o mar não está tão bom, e não é sempre que ele está tão bom e está perfeito, ele tem uma capacidade de performar. E essa capacidade fez com que os brasileiros saltassem de fato à frente. Tem uma comparação interessante. Você lembra lá atrás que no UFC todo mundo que era do Brazilian Jiu-Jitsu ganhava e os brasileiros dominavam, porque o Jiu-Jitsu realmente era uma coisa que estava dominando? Os americanos depois foram aprendendo o Jiu-Jitsu. Não foi isso? Eu sei porque você gosta de UFC. Sim, total. Né? Os americanos foram aprendendo o Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu depois trouxe e transformou uma coisa. Existem milhares de academias de Jiu-Jitsu nos Estados Unidos hoje. E se transformou uma coisa que não é mais um diferencial do Brasil hoje em dia no UFC, no MMA. Né? Os aéreos ainda são um diferencial muito grande para os brasileiros. As manobras espetaculares que eles fazem ainda são um diferencial espetacular, e a gente tem várias referências, né? O próprio Iago Dora meteu um 10 na final de Saquarema, agora no final da Vivo Rio Pro, espetacular, de cinema, o 10 que ele conseguiu fazer. Então, 10 perfeito que a gente chama, né? Todas as notas dos juízes eram 10. Então, sem dúvida, isso aconteceu. Não é só o surfista fazer, é também o critério do julgamento dos juízes acompanhar. Então é muito importante essa entender, apreciar e transformar em nota. Apreciar e transformar em nota, porque se você faz uma coisa que o juiz não entende qual é a dificuldade de fazer aquela manobra, não adianta nada. Perfeito. Então é uma evolução dos dois lados, afinal de contas é um esporte de julgamento. E sem dúvida nenhuma, esse repertório, essa caixinha de ferramentas mais recheada que os brasileiros têm de ser bom em manobras, né, como essas, como aéreo e assim por diante, que se faz em ondas não necessariamente perfeitas, e também ondas de tubo, faz a diferença e explica um pouco do sucesso que o esporte vem tendo. Legal. A gente está indo para o final. Queria talvez te fazer a última pergunta e depois você fica à vontade para falar o que você quiser, mas é o seguinte: qual é teu maior desafio hoje na World Surf League? E onde você vê o esporte e a WSL daqui 5 ou 10 anos? Acho que um desafio, para mim, é só o começo. O surf é um esporte espetacular, que tem tantas referências. A gente tem um desafio importante de trazer o esporte feminino para o mesmo nível do esporte masculino. Então, essa é uma agenda pessoal, uma agenda da WSL. Eu tenho trabalhado bastante nisso. Legal. Acho que um esporte tão maravilhoso e tão incrível como o surf, que já mostrou a que veio, o esporte mais campeão dessa década. É importante que a gente tenha uma sucessão tão grandiosa quanto. Não é fácil fazer sucessão, então que a próxima geração, e para isso precisa de investimento. Volta lá para a minha primeira pergunta: precisa de investimento da base, de eventos, precisa do apoio, precisa do conhecimento, de que as famílias entendam que surfar é sem dúvida hoje muito mais fácil do que era 10 anos atrás, né? Ou do que era 20 anos atrás, sem dúvida nenhuma. A própria geração anterior, e que foram os talentos e os ídolos que inspiraram essa geração que hoje vence, não tem a condição financeira que esses caras têm, né? Mas foram um mecanismo super importante na engrenagem que inspirou essa galera a querer surfar e assim por diante. Então, é o desafio do desenvolvimento, do crescimento, num território que é o meu território América Latina, ainda bastante dominado pelo futebol. Perfeito. Né? Então, a gente quer sim essa posição do segundo maior esporte do país, e por que não o segundo maior esporte da região da América Latina? A gente acha que a gente pode ter essa posição, um desafio importante. Acho que nesses 5 anos a gente fez muita coisa, evoluiu muito. Agradecer publicamente aqui aos parceiros comerciais, né? A nossa parceira Globo, Sport TV, que nos dá grande visibilidade, nos ajuda a contar as nossas histórias. E acho que é só o começo. Eu sou um otimista, então eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, você que está nos assistindo e que ainda não conhece a WSL, ou se não tinha assistido ainda a WSL, eu convido você a assistir e depois deixar um comentário lá no meu Instagram, @IvanMartin, ou no meu LinkedIn, @IvanMartin, se você gostou ou não gostou, ou se tem críticas ou sugestões, também vão ser bem aceitas. Incrível. Então você já adiantou.
como achar o Ivan. O Instagram, @IvanMartinho. O LinkedIn, Ivan Martinho. Isso aí. E, cara, e antes, não esqueçam de curtir o G4 Podcasts no Spotify e de nos dar 5 estrelas, por favor, para que a gente possa cumprir a nossa missão de estar entre os 5 principais podcasts de negócios do Spotify. Posso contar com vocês? Show. Vanzito, cara, foi um podcast, mas na verdade foi uma aula que me deixa ainda mais satisfeito e orgulhoso, porque a gente está numa escola de negócios, modéstia à parte, a melhor escola de negócios do país. Acho que foi uma aula de teoria e prática interessante. Acho que tem muito insumo para os nossos alunos aproveitarem. Quero te agradecer imensamente, dizer que eu tenho, como teu amigo, um orgulho profundo do que você está fazendo, um orgulho de ver que você está preocupado não só com você, com todo mundo, e em criar não só a melhor empresa do mundo, mas a melhor empresa para o mundo. Então, muito obrigado. E aqui uma mensagem para minha turma de colegas do G4. Demorou, mas demorou para trazer o Ivan para o nosso hall de mentores, para ele poder aprofundar, impactar a nossa audiência de alunos, porque se a gente está querendo gerar 1 milhão de novos empregos até 2030, e graças a Deus a gente está indo muito bem nisso, a gente precisa cada vez mais de gente como o Ivan do nosso lado, a gente vai fazer isso acontecer. Irmão, foi um prazer, obrigado. Deixo o microfone para você falar o que você quiser aí para encerrar. Agradeço. Obrigado, minha admiração tantas vezes por você, pelo G4 que eu estou conhecendo mais agora desse lado interno, conhecia como público consumidor e como aluno. Obrigado pelo presente, obrigado pelo convite, obrigado pelo apoio de todo mundo que cuidou para garantir que essa agenda pudesse acontecer hoje. Parabéns pela aparição e pela participação de vocês aqui no RD Summit, evento gigante, está aqui lotado do nosso lado, não para de passar gente, o evento é um sucesso. Feliz de estar aqui, contar um pouco mais da WSL, falar um pouco mais do que eu amo é fácil, porque é o que eu amo, a minha vida, eu me dedico a isso o dia inteiro, e uma sorte poder compartilhar um pouco com vocês. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, vamos fazer contato, vamos falar mais, e vai ser um prazer participar de outras oportunidades como essa. Obrigado de verdade, parabéns. Vai ser, obrigado. E pessoal, esse foi mais um G4 Podcast, um podcast do G4 Educação. E para que vocês não percam nenhum dos nossos episódios, são vários, sigam o @G4 Podcasts no Spotify, e aí vocês vão conferir sempre conteúdos exclusivos. Obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Valeu!